Senhor, meus queridos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 18. Mateus 18, 21 e 22 apenas. Um momento. Amém? Podemos ler? Sim? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? E eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, está aqui a tua palavra. Minha oração nesse momento é muito simples. Pedimos que o Senhor se revele a nós de uma forma surpreendente nesta noite. É certo que a capacidade que eu tenho apenas é de transmitir aquilo que tu já falaste no coração. Me ajuda. É preciso que eu diminua, que o Senhor cresça. Mas eu não tenho poder nenhum, Senhor, de convencer as vidas aqui. Esse povo é teu, os meus irmãos, nós somos teus, Senhor. E eu sei que o Senhor é o mais interessado, Senhor, em família, em restaurar o nosso lar, a partir da nossa vida. Para tanto eu te peço, Espírito Santo de Deus, restaura a partir de mim. E os meus irmãos que estão aqui nessa noite possam pensar sobre a sua vida individual. Não porque era para estar aqui outra pessoa, talvez o marido, ou o contrário, o marido dizer que era para estar a esposa ou o filho, enfim, Senhor. Mas que a mudança comece a partir de nós. Nessa noite nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai pensar um pouco, meus queridos, sobre o tema perdão, o caminho para a libertação. E eu gostaria que a gente estivesse pensando sobre a nossa família. Tudo que eu vou estar falando aqui nessa noite, que você olhasse para você, para a sua vida, e olhasse também para a sua família. Primeiro eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que é conflito. A gente escuta as pessoas falarem, a gente pensa, a gente está vendo esse conflito que está existindo em Israel, mas bem pertinho da gente também acontecem vários conflitos. Mas eu gostaria de pensar um pouco o que é conflito. Conflito é luta, é batalha, é combate, é contenda, hostilidade, confronto, duelo, enfrentamento, embate. Agora eu queria fazer uma outra pergunta. O que causa os conflitos? Os relacionamentos. Os relacionamentos causam conflitos. A gente precisa entender nessa noite, meus queridos, que os conflitos eles são inevitáveis nos relacionamentos interpessoais. Não há como a gente conviver com as pessoas e não acontecer conflitos. Não tem como. É humanamente impossível viver em total harmonia com os outros o tempo todo. Quer seja na família, quer seja no trabalho, na comunidade, que não seja a igreja, em outra comunidade que você faça parte, num grupo que você participa, extra-igreja. Se você lida com gente, não há como o tempo todo a gente viver em paz. Vai existir conflito. C.S. Lewis diz o seguinte, que é mais fácil pregar sobre perdão do que perdoar, até que tenhamos alguém para perdoar. Nós temos uma família, e como eu já disse, família tem conflitos. No entanto, não podemos fazer disso uma barreira para não vivermos bem. Porque assim como eu decepciono, eu fui decepcionada, eu também decepciono. O problema é que nós exigimos muito do outro quando nós não olhamos para nós. Por isso que na minha oração, eu disse, Senhor, a partir de mim. E eu gostaria que você não olhasse na perspectiva nessa noite do perdão sobre o outro. Não, é sobre você. É a partir da sua vida, pela sua ótica da sua vida, você olhe para você. Porque nós não somos perfeitos e não convivemos com pessoas perfeitas. Por que nós exigimos tanto do outro? Aqui eu vejo, eu contemplo aqui várias pessoas que fazem parte de um núcleo familiar. E por que nós cobramos tanto do outro? Essa é uma pergunta que eu gostaria que ficasse na sua mente e que você pensasse um pouco sobre isso. Porque se eu decepciono as outras pessoas, por que eu quero que as outras pessoas não me decepcionem? Óbvio que vai existir essa decepção. É certo, eu não tenho dúvida. É certo que aqui hoje tem pessoas que precisam perdoar. E falo de pessoas crentes, pessoas que conhecem Jesus. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem Jesus. Eu estou falando de pessoas crentes.
que um dia tiveram um encontro com o Senhor, mas se por circunstâncias difíceis que aconteceram, alguma situação que levou você a se entristecer e talvez até adoecer, e mais à frente a gente vai estar falando sobre isso. Não tenho dúvida que aqui existem pessoas que precisam liberar perdão. Primeiramente, perdoar assim, porque muitas vezes nós não nos perdoamos por fatos e situações que nós vivemos, quando na verdade a palavra do Senhor diz que quando nós vamos a Ele e nos arrependemos, Ele joga no mar do esquecimento. E por que você mesmo se cobra tanto? Porque você mesmo agora está pensando em algo que você fez no passado. Isso lhe atormenta ainda. Você sabe que Jesus lhe perdoou, mas isso lhe atormenta ainda. Então, é preciso começar a partir da sua vida esse perdão. E aí ele vai fluir, né? Família, não há família saudável, não há casamento saudável, não há igreja saudável sem a prática do perdão. Porque não tem como a gente conviver com pessoas e não perdoar. É uma palavra dura, né? Eu estava estudando, lendo e vendo, não é uma palavra fácil. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui agora para você. Quando eu estou falando sobre isso, eu não estou aqui minimizando a sua dor. Não pense isso. Você já pode estar aí agora sentado olhando para mim dizendo: perdão, moço? Por que perdoar? Você não sabe o que eu passei. Mas a gente vai entender nessa noite porque é necessário a gente perdoar, tá certo? A única maneira, meus, isso quem diz é Hernandes Dias Lopes, né? Ele diz o seguinte: a única maneira de vivermos uma vida saudável é perdoando. A única maneira, vou repetir, de vivermos uma vida saudável é perdoando. Porém, perdoar não é algo tão simples como eu estou falando aqui. Sempre é bom quem ensina, porém necessário. Se quisermos viver com liberdade, devemos perdoar. Mais um parênteses, essa liberdade aqui não é liberdade de fazer tudo o que eu quero, mas é sem peso nas costas. Sabe aquela respirar, sabe? Porque quando nós não perdoamos, muitas vezes nós adoecemos. Vamos aprender por que devemos perdoar nessa noite? Não? Ficaram calados? Amém, vamos! Por que devemos perdoar? Vamos aprender nessa noite? Amém. Meus irmãos, porque é uma ordem, não é uma sugestão. Colossenses, se você puder abrir, tudo bem, se não escuta, tá? Colossenses 3, 12. Sabe? 3, 12 ou 13. Primeiro ponto, porque nós devemos perdoar. Existe vários, tá, irmãos? Mas eu elenquei só os 3, eu acho que foi 4. Primeiro, porque é uma ordem, não é uma sugestão. Colossenses me acompanha, vai dizer assim: revestivos, pois, como eleitos de Deus. Estão acompanhando? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. Vamos pensar um pouco. Vamos primeiro pensar o que é revestir. Revestir é cobrir, irmãos. É envolver, é recobrir, tá? Então entendemos que faz parte da natureza do crente perdoar. Por quê? Porque nós somos nova criatura. Olha o que é que o versículo começa dizendo: revestivos. O que é isso? Se envolver, tá? Recobrir você. De quê? Aí ele vai dizer, como eleito de Deus que nós somos, santos e amados. Aí ele vai dizer de quê agora? A gente vai se revestir de quê? De entranhas de misericórdia, de benignidade, fruto do Espírito, humildade, mansidão, longanimidade. Se parasse aqui já era muita coisa, ainda demais. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim vós também. Fazer vós também. E aí, como a gente vai ler alguns textos, se você não quiser abrir, você pode anotar. Mateus 14, 15 vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Por que nós devemos perdoar, meus irmãos? Um dos fatores é porque é uma ordem, não é uma sugestão. Então nós somos novas criaturas.
Eu sei que quando a gente fala essa questão, quando a gente vai falar sobre perdão, para alguém que não conhece a palavra de Deus, a primeira coisa que ele pode olhar para você e dizer é assim, porque eu já ouvi isso, perdão é de Deus. Eu não sou Deus para perdoar, não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi isso. Mas nós sabemos que não é assim. Nós somos nova criatura, é uma ordem. Deus diz que nós devemos perdoar. Amém. Contudo, eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas vamos caminhando. Segundo ponto, porque nós devemos perdoar. O primeiro foi qual? O primeiro é uma ordem, muito bem. Segundo ponto, quando não perdoamos, vivemos em cativeiro. Meus irmãos, esse texto a gente vai ler. Mateus 18, o mesmo texto, né, de Mateus 18, 23 ao 35. Segundo ponto, porque nós devemos perdoar, quando não perdoamos, vivemos em um cativeiro. Eu vou ler. Do 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu juntar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que ele devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários. E, agarrando-os, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que deves." Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o Senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou a minha Bíblia diz assim, ao verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do ímpio não perdoardes cada um ao seu irmão. Eu gostaria que a gente voltasse só para o 30, que diz: ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão, cativeiro. Ele lançou aquela família, né? E o 34 vai dizer isso também, porque os verdugos eram indivíduos responsáveis pela execução de pena de morte e de outros castigos. Então, essas pessoas foram levadas cativas, né, ao cativeiro, ficaram presas. Então, quando não perdoamos, vivemos em um cativeiro. Isso pode desencadear algumas situações quando vivemos em cativeiros. Pode desencadear sérias doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão. Eu sei que aqui existem várias pessoas da saúde que sabem que eu estou dizendo isso. Há doenças que são oriundas realmente físico, porque a gente envelhece ou não, que também jovem também tem problemas, doenças físicas, mas há muitas doenças que são ocasionadas pela falta de perdão. Reações alérgicas. Você sabia disso? Reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo e até câncer. A falta de perdão nos faz sentir torturados. Eu não sei se você se identifica com esse texto. É certo? E é possível que talvez esteja alguém aqui nesse momento, reunido, que esteja vivenciando um contexto emocional por falta de perdão. Abre-se parece. Eu não estou dizendo que todo problema emocional é falta de perdão. Mas, aí vem um mas, é possível que exista alguém aqui nesta noite, sobretudo mulheres. Nós estamos falando para a família, nós estamos em um culto de família. E é possível que algumas mulheres que estejam aqui nesta noite, elas estejam com algum problema emocional por falta de perdão, por falta de liberar esse perdão. Tá? Porque, como a gente leu aqui no texto, quando nós não perdoamos, vivemos em cativeiro. Outro ponto, né? Outra questão, podemos bloquear nosso próprio perdão. Mateus, não precisa abrir, tá? Eu vou abrir aqui. Mateus 6, é bem conhecido, né? O Pai Nosso, 6,12 vai dizer o quê? E perdoa as nossas dívidas assim como há uma condição. Se não existisse esse assim como, era diferente, né? A gente lê assim. E perdoa as nossas dívidas. Nós temos perdoado aos nossos devedores. E ficar sem sentido. Então existe um assim como.
É uma condição. Então, quando eu não perdoo, há um bloqueio para o meu próprio perdão. Eu gostaria que você atentasse para isso. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Quando eu não perdoo, há um bloqueio para o meu perdão. Porque Mateus 6 vai dizer: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O Senhor me perdoa, parafraseando. Senhor me perdoa, assim como eu estou perdoando fulano que fez isso comigo. Mas se eu não estou perdoando fulano que fez isso comigo, como é que o Senhor vai me perdoar? Amém, irmãos? Amém. Estão entendendo a palavra? Amém. O Espírito está comunicando alguma coisa a você? Ele está comunicando ali. Outro ponto, quando nós não perdoamos e vemos em cativeiro, o que é que isso desencadeia hoje? Nos deixa amargos e os nossos corações endurecidos. Provérbios 28:13 diz assim, meus queridos: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Nós, às vezes, percebemos realmente muitas pessoas com os corações entristecidos, amargurados e endurecidos. Né? Por quê? Por falta de perdão. Eu tenho um livro que é muito bom. Em um momento da minha vida, eu fiz um curso de capelania faz muitos anos. Aqui, lá na Clínica, faz muitos anos. Eu acho que foi a segunda turma aqui também, eu fiz esse curso. E teve vários livros que a gente teve que ler. E um dos livros é O Leito da Enfermidade, talvez os irmãos conheçam. De Helene Vassão, né? Acho que é Vassão, sobre o nome dela. E ela fala de uma jovem chamada Doralice. Na história, ela conta que Doralice, ela não conta que Doralice não perdoou ninguém, não é isso. Mas Doralice tinha um problema de enfermidade, que era a depressão. E Doralice quis se matar e tentou, né? Aí, acho que era só da Báltica, porque foi um processo, vou resumir a história. E ela chegou no hospital e um médico que estava lá muito bem conceituado conseguiu, vou sintetizar a história, conseguiu fazer várias situações que levou aquela moça a sobreviver naquele momento. E as cirurgias que ele fez teve tão bom êxito, né? Que depois ele foi chamado. Logo após ele ia participar de um congresso, talvez você já tenha até escutado essa história. Ele ia participar de um congresso e quando ele se arrumava, porque ele ia falar sobre esse desempenho que ele teve na cirurgia dessa moça, ele reverteu o quadro. Se eu não me engano, ela tinha tomado soda cáustica. Soda cáustica, quando entra, todo mundo sabe, soda cáustica em uma pia, né? Desentope, quanto mais tentar, gente, vai corroer tudo. E aí ele conseguiu êxito. Então ele ia apresentar esse quadro lá. E quando ele saía para viajar, ele recebe um telefonema e quando ele atende, o pessoal avisando que ela tinha tentado suicídio novamente. E tinha realmente vindo a óbito. E ele desiste de ir para o congresso e vai até a casa daquela jovem, Doralice. E ele chega no caixão e se compadece. E pede perdão a ela. Porque ele apenas viu o físico. Ele não conseguiu enxergar como médico emocional. Ele tratou o físico. Teve muito êxito. Inclusive ia apresentar num congresso. Mas ele não se preocupou com o emocional. Porque ela voltou e fez novamente. Então é possível que se não for você que está aqui neste momento vivenciando um contexto de amargura no coração, porque a amargura leva a muitas coisas. Talvez você conheça alguém e você está aqui para ouvir e transmitir essa palavra de perdão para essa pessoa que vai estar precisando. Porque isso é muito sério. As pessoas estão adoecendo emocionalmente, sobretudo, vou abrir mais um parênteses, como trabalho com mulheres, gosto, me envolvo, estou sempre envolvida com isso, com mulheres, então eu escuto mulheres falando de doenças emocionais vêm por falta de perdão. Por falta de perdão. E adoece realmente o corpo e não consegue andar, sabe, irmãos? Paralisa, sabe? É uma coisa que não anda, não prospera financeiramente, não consegue andar, em hipótese nenhuma. Né? Então, ele diz, Hebreus 12:15 vai dizer: tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Queridos, como isso é difícil. Quando as pessoas estão muito magoadas, ressentidas, vai criando uma amargura no coração. E raiz, no bairro que eu moro, tem uma planta, da Rio Branco, assim, uma árvore centenária. Está vindo fazendo 159 anos, eu acho que a idade daquela planta também. E a rua é toda assim levantada, porque a raiz é do final até o início da rua, assim, de uma parte da rua. Porque raiz é algo que ela vai crescendo. Então, do mesmo modo, a Bíblia compara isso. E de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Às vezes, por não perdoar, por não liberar perdão, muitas pessoas estão assim, amarguradas.
amarguradas, e o coração, dentro, vamos pensar sobre dentro agora, irmãos. Dentro está contaminando os outros órgãos. Por isso que há tantas pessoas, às vezes, doentes, emocionalmente. E quando a doença emocional está muito elevada, o corpo responde. Mais um livro que eu tenho que diz assim, o corpo fala. E tem mais um da medicina chinesa que diz, me diga onde dói, que eu digo o porquê. E quando eu atendo alguém, quando eu converso com alguém que expõe alguma coisa relacionada a uma dor, e eu vejo no livro e eu falo, a pessoa diz, chega a pessoa toma um susto. Por quê? As emoções não estão tratadas. E às vezes é por falta de perdão. Às vezes, não só por falta de perdão, mas por falta de perdão também. O terceiro ponto, porque nós devemos perdoar, é porque o perdão é um ato volitivo, irmãos. Mas o que é isso? O adjetivo volitivo provém do termo latino volo, que significa quero. Então, perdoar não é um sentimento apenas, mas uma decisão. Eu decido perdoar. Não é um sentimento apenas. Porque a falta de perdão retarda as respostas às nossas orações. Isso é sério, irmãos? Como isso é sério? E a gente, às vezes, sabe, a gente fecha o nosso coração. Deus está falando e a gente fecha o nosso coração. A gente fecha o nosso ouvido para não ouvir. É possível que orações que você faz não sejam respondidas porque você não tem liberado perdão. É possível que isso aconteça. E quando estiveres orando, olha só, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Isso está em Marcos 11, 25 e 26. Por ser um ato volitivo de dizer assim, eu tomei a decisão, eu vou perdoar, eu quero perdoar. Aí você pode estar dizendo assim, Rose, eu estou ouvindo isso tudo que você está dizendo, mas é porque dói demais. Eu sei, eu imagino, eu sei não, porque eu não estou vivendo a sua dor, mas eu imagino. E quando eu estou falando isso aqui, meus irmãos, eu não estou falando de mim, em nenhum momento, é tanto que eu trouxe vários textos. Quando eu estou falando sobre esta liberação do perdão, que você precisa para que você não adoeça, para que suas orações sejam respondidas, por que eu estou dizendo isso? Não é porque eu estou minimizando a sua dor, não. Nem estou sendo uma pessoa empática, não. Pelo contrário, é para que eu veja em você vida e vida em abundância, para que você tenha saúde emocional. É por isso, e não está pautado nas minhas palavras. Se você não conseguiu acompanhar, mas eu tenho todos esses textos aqui. Não está pautado na minha palavra, é o Senhor que está dizendo que nós devemos perdoar, sobretudo para termos saúde no nosso corpo, tá certo? E esse perdão é contínuo, se refere ao que aconteceu lá no passado, ao presente e ainda no futuro que vai acontecer. Esse perdão também, meus queridos, é do Espírito e não da alma e da carne. É do Espírito. Logo, eu quero dizer a você, se você que está aqui, está aí pensando, um monte de coisa aí na sua mente, dizendo, mas ela não sabe o que eu vivi. É difícil demais, você não sabe o que foi. Você quer mais uma vez dizer que não. Mas o Deus Todo-Poderoso, que lhe conhece, que sabe tudo antes que você fale. O que você está pensando aí, exatamente agora, ele já conhece, ele sabe. E todas essas, eu não vou usar o termo desculpa, a palavra desculpa, para não ferir você. Mas todas essas situações que você está criando para dizer que não consegue perdoar, ele está aqui dizendo, eu entendo a sua situação. Portanto, vem a mim que eu lhe ajudo a perdoar. Vem a mim que eu lhe ajudo a perdoar. Sabe qual é a questão também? É que a gente fica criando todas essas situações, não porque você não sabe como foi. Não por isso, não porque é aquilo, porque é isso, porque é aquilo, porque doeu, foi isso. Mas nós também não tomamos uma atitude de dizer, Senhor, está aqui. Eu não posso. Eu não tenho capacidade. Eu espero que nessa noite o Espírito Santo comunique isso a você. Ele está comunicando. Você precisa só se desarmar. Você precisa se desarmar. Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, é possível que orações que você tem feito há mais de 5 anos não tenham sido respondidas porque você ainda não liberou o perdão. E aí eu não sei para quem nem para quem. Você sabe o que você está vivendo. Você sabe o contexto que você está vivendo. E como eu iniciei lá atrás, no início daqui, eu estou falando para pessoas cristãs, tá, irmãos? Que conhecem a Cristo. Porque o conceito de perdão para o povo que não conhece a Cristo, a gente já sabe, irmãos. A gente estava numa grupo, segundo, e foi bem engraçado, né, Valéria? Que falou isso, uma situação que surgiu depois, só perdão, uma coisa bem engraçada.
E uma senhora que estava com a gente disse, eu perdoo nada, não sei o que, não sei o que. O discurso do mundo é esse mesmo, irmãos. Perdoo não, fica pra lá, tá? Aquela coisa que a gente sabe. Aí, você pensa que eu esqueci? É possível que você também esteja aqui, você conhece a Cristo, irmãos, mas não esqueci não. E você não vai esquecer não, lamento me informar. Você não vai esquecer do que aconteceu não. Exceto se você tiver um problema neurológico. André é da área de saúde e outras pessoas que estão aqui, eu acho que são da área de saúde, sabem muito bem do que eu estou falando. Há um registro na nossa mente, o cérebro registrou. Como é que sai o registro? Se acontecer, não é André? André está balançando a cabeça ali. Se acontecer um problema neurológico, de repente um Alzheimer. Você conhece alguém que tem Alzheimer? Tem pessoas que têm Alzheimer que é a memória recente, outra tem a memória lá atrás. Aí tudo bem, é uma doença neurológica. Do contrário, meu querido, você não vai esquecer mesmo não. Mas você pode conviver com essa situação sem sentir mágoa, sem sofrer. Porque aí a pessoa diz assim, quando eu volto, eu sofro tudo de novo, eu não gosto nem de lembrar. Quando a gente perdoa, meus irmãos, quando a gente sai, é como sair isso mesmo assim, ó. Sai de você um peso. Você vai lembrar da situação, mas você não vai mais lembrar com esse peso, com essa agonia, com isso que lhe maltrata. Essa ferida não vai ser mais aberta, ela está lá fechada. Você vai lembrar. Não se iluda. Ah, mas não posso esquecer. Não, ninguém está mandando você esquecer. A Bíblia não manda você esquecer. A Bíblia diz que você deve perdoar. E no trajeto, no percurso, Deus vai trabalhando no seu coração. Mas você precisa querer. Lembra que é um ato volitivo? Você precisa querer. E muitas vezes nós estamos vindo na terça à tarde, vindo na quarta à noite, vindo na quinta pela manhã, em todos os cultos, assim sucessivamente, que tem nessa igreja, sábado, domingo, a grupo, indo, voltando, e permanecendo da mesma forma. Por quê? Porque o coração está fechado. E aí, consequentemente, vamos adoecendo. Vamos adoecendo, né? Vamos seguindo. Você deve ser capaz, atento para isso, irmãos. Você deve ser capaz de ver seu agressor como um espírito vivo e não um inimigo. Não como um desafio no caminho da vida. Não como um obstáculo no seu caminho para o paraíso. O inimigo ele não pode ser um obstáculo para você chegar até o paraíso. Então, se você nessa noite está aqui e Deus está trazendo à sua memória algo ou alguém, alguma situação que precisa sair do seu coração. Pode ser uma coisa pequena, para mim, aos meus olhos pequena, mas para você realmente é grande. Por isso que eu digo, eu não estou minimizando a sua dor aqui. Quando eu falo sobre isso, eu não estou minimizando, dizendo, não, você tem que fazer, porque não. Você tem que fazer que é para tirar essa dor que você carrega dentro do seu peito. Que possivelmente não dorme direito, que você dorme lembrando daquela situação que faz 20 anos, 2 dias, tantas horas, porque tem gente que diz isso. Ah, fulano fez isso comigo faz tanto tempo, tantas horas, tantos minutos, não consegue de hipótese nenhuma. Então Jesus convida nessa noite você a deixar o altar dele. Ele convida você nessa noite a sair daqui deste lugar diferente. Porque ele tem visto sua dor, ele tem visto sua situação. Mas você precisa querer. É certo que o Senhor poderia simplesmente arrancar essa dor dentro de você. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Mas você precisa querer. Há coisas na nossa vida que nós precisamos fazer um passo, sabe, irmãos? E, Senhor, eu preciso. Simplesmente com um ato de humildade, né? Enquanto eu estou dizendo ao Senhor, não preciso não, fico morrendo, fico sofrendo, morrendo sobretudo espiritualmente. Porque a Bíblia diz que se a gente não perdoar, o Senhor não escuta as nossas orações. Então, a gente vai morrendo. 4º ponto. E aí eu já estou quase terminando. Por que nós devemos perdoar? A reconciliação será sempre a resposta, tá? Aí a gente vai ler Filipenses, vai ler não, vou só citar, 4:2:7, que vai falar sobre Evódia e Síntese, que foram encorajadas a substituir sua amargura e por gentileza, e a viver em harmonia pacífica, alegrando-se no Senhor. Tantas desarmonias dentro das famílias, nos lares. É possível que dentro da igreja esteja levantando a mão, aplaudindo, louvando, levantando a mão assim e tal, mas dentro de casa é uma outra situação desastrosa. É uma situação que não tem paciência, que grita, que fala, tudo isso por falta de perdão. Né? Então aqui Paulo falava que elas deveriam ser encorajadas a substituir a amargura do coração. Mulheres amarguradas, homens também. Homens também têm homens amargurados. Mas a gente percebe muitas mulheres na família, muitas mães, né, esposas amarguradas demais, né? Não podemos permitir quaisquer áreas de falta de perdão em nossas vidas. Devemos realmente parar e dizer assim, Senhor, sonda o meu coração. E não é dizer como salmista, e ver se há em mim não. É ser mais ousado e dizer assim, Senhor, sonda o meu coração, porque eu sei que há em mim caminhos que não te agradam. Não é não, ele foi simples quando ele disse, vê se há em mim, tem até uma música
fala assim, né? Sonda o meu coração do consultório. Mas não é se ver, não, é dizer, sabe? Senhor, eu sei que é em mim. Eu sei que é em mim coisas que precisam ser mudadas, áreas da minha vida que precisam ser restauradas, e Ele está aqui. E Ele está aqui, simplesmente Ele está aqui nesse lugar, irmãos. Ele está aqui para mudar vidas, para mudar a história, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Portanto, você precisa também querer. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Ordene a sua alma a estar sujeita ao Espírito Santo. Porque, irmãos, a alma não é brincadeira, não. Por isso que o salmista diz, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, se não me engano, ele vai falar sobre isso. A alma não é brincadeira, não. Ela fica falando com a gente, né? Às vezes eu falo isso em algumas pregações mesmo. Converse com a sua alma. Agora converse sozinho, senão o povo vai olhar e vai pensar que você é pirado. Você está conversando com você mesmo. Mas faça isso. Quando a alma começar a dizer, talvez agora esteja uma luta aí, com você e o Espírito, né? Essa alma lutando aí dentro de você, dizendo assim, mas tudo que ela está dizendo está um monte de coisa na sua mente. Exatamente para você não se render aos pés do Senhor aqui e pedir, Senhor, eu preciso tirar isso do meu coração. Eu preciso libertar isso, porque eles têm me causado insônia. Senhor, tem me perturbado, eu não tenho paz em canto nenhum, eu chego, não consigo estar bem, eu finjo, eu fico rindo para as pessoas, mas dentro de mim é uma dor tremenda, terrível, Senhor, eu preciso disso. E a alma agora dizendo assim, não precisa nada, vamos viver junto, tal. Não, lute com sua alma agora nesse momento. E diga a ela, se renda ao Espírito Santo. Esteja sujeito ao Espírito Santo. Diga a alma, minha alma espera no Senhor. Todavia, minha alma espera no Senhor. Espere no Senhor. Adriano leu aqui, espera no Senhor. Mateus 5, 23, 24, vai falar também. Seguinte. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Vou repetir. Você pode estar até ofertando, e Deus não está recebendo. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, fazem a tua oferta. Então, meus queridos, a reconciliação sempre será a resposta. Tá? Pois você falou tanto sobre perdão, até agora você só fala em perdão. O que é perdão? Perdoar é a decisão de deixar o outro livre de uma dívida a você. É isso. É não querer que a pessoa pague pelo pecado que cometeu contra você. Isso vai lhe custar, sabe o quê? O seu orgulho. Isso vai lhe custar o seu orgulho. Porque a gente não quer dar outra face. A gente quer que pague com a mesma moeda. A gente não quer que o outro seja livre. Vai pagar pelo mesmo tantinho. Vai sofrer, como me fez sofrer. Muitas vezes nós ouvimos esse discurso de pessoas cristãs. Mas perdoar, meus queridos, lhe custa o seu orgulho. É você deixar o seu orgulho de lado. Tá? Aí, Pedro vai e faz essa pergunta, né? E quantas vezes devemos perdoar? Vamos agora para o nosso texto. Quando ele diz, então, Pedro se aproxima e pergunta, né? Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Eu estava estudando sobre isso, meus irmãos, e a tradição rabínica, diz alguns estudiosos, né? Que a tradição rabínica ensina que um pecado repetido deve ser perdoado 3 vezes, mas não uma 4ª vez, pois então já não há mais perdão. Pedro, provavelmente, achava que estava sendo generoso quando ele perguntou a Jesus, assim, até 7 vezes, porque conhecia da tradição rabínica, sabia que os rabinos só perdoavam 3 vezes, a 4ª vez já não existia. Aí para ele dizer assim, achando que Deus não conhecia o coração, Deus conhece o coração. Pedro está sendo muito generoso. Olha como Pedro está sendo generoso, perguntando até 7, aumentou mais? Não. A resposta de Jesus sugere que se deve perdoar o quê? Infinitamente, não há limite. Porque é certo, meus irmãos, que uma pessoa não vai fazer. Indo para o texto literalmente, né? 70 vezes 7, 490. Uma pessoa só. Lhe magoar, lhe ferir 490 vezes por dia. Não, mas eu acho que não tem, não. Você conhece alguém? Eu acho que não tem, não. Estão rindo aí, mas eu acho que não tem, não. Por mais que seja uma pessoa muito má. Ou vocês estão rindo porque vocês conhecem alguém que faz isso? Eu acho que não tem, não. Ele aqui está dizendo, deve perdoar sempre, infinitamente, sempre, independente de 70 vezes 7, 3 vezes, deve sempre. Não existe limite de quantidade para perdoar um irmão, para perdoar uma pessoa. O limite é o perdão que Cristo nos perdoou.
Pensa aí, quem você era? Onde era que você estava quando Jesus lhe alcançou? Santo, com certeza não éramos. Vivíamos em guerra. A Bíblia diz isso? Éramos inimigos de Deus. Porque quando nós pecamos, nós não pecamos contra o outro, primeiramente. É certo que o nosso pecado ele influencia na vida do outro. Né? Lembra do pecado de Acã? Mas quando nós pecamos, a gente deve ter plena consciência que quando nós pecamos primeiramente contra a santidade de Deus, de um Deus justo, puro, trino, amável, bondoso, Pai. Nós pecamos contra a santidade de Deus. É contra Ele que nós pecamos. Então nós devemos pensar, meus irmãos, que o limite é o perdão que Cristo nos deu. Todas as vezes que você pecou no passado, que você ainda peca hoje, porque ainda nós não estamos nesse estado, né, de não pecar. Não devemos viver na prática do pecado. No entanto, de vez em quando a gente peca, né? Por atos, por omissões, por palavra, de alguma forma. Você deve pensar que o limite do seu perdão é o mesmo que você deve perdoar. Tá? Efésios 4,32 vai dizer: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou você em Cristo. Efésios 4,32. O perdão não faz que a outra pessoa esteja certa, mas faz que você fique livre. Não é que você vai dizer que ele está certo depois que você perdoou, não. Mas você vai estar livre. Você vai tirar de você uma carga, um peso, sabe? Aquilo e outra, você vai ter vida. Você vai ter vida. Eu já estou caminhando para o fim, né? E só para a gente pensar e aplicar algumas coisas na nossa vida, esse finalzinho que eu vou dizer. Uma das coisas que mais complica a vida de uma pessoa é se ofender facilmente e guardar mágoas. É uma das coisas que complicam, porque essas mágoas, elas vão, como eu falei, elas vão trazendo raiz, né? Raiz de amargura. A Bíblia diz que devemos perdoar rapidamente. Tiago 1,9 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por uma razão. Por quê? Deus quer que desfrutemos de paz. E isso é impossível se estivermos amargurados. Converse com uma pessoa que tem ressentimento, que tem raiva, que tem amargura, ela não tem paz. Ela não tem paz. Você até diz assim, não, Senhor, me perdoe, mas conversar com essa pessoa. Não tem, porque ela está com o coração amargurado. E é possível que nessa noite tenha alguém assim aqui. Coração amargurado por causa do perdão. Né? Recusar o perdão é como um ácido que corrói o coração. Sabe o ácido que eu falei que Doralice tomou? Sabe o ácido quando a pia da sua casa, eu acho que vocês podem, porque na casa é pode, né, gente? Quando a pia entopa, a gente bota o ácido para corroer tudo. Pois é isso. Recusar o perdão é como um ácido que corrói o coração, vai corroendo. Devemos entender, meus queridos irmãos, que Deus é o nosso juiz. E Ele promete tratar dos nossos inimigos se nós confiarmos nele para isso. Se nós entregarmos. Mas o que é que a gente faz? A gente quer pagar o mal com o mal. A gente não quer dar outra face. A gente quer que a pessoa pague, ainda bata assim, tintim por tintim. Não sei se você conhece alguém que usa esse linguajar. Vai pagar com a mesma moeda. Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Nós somos revestidos. Lembra da palavra se revestir? É como se cobrir de uma nova criatura. Então nós não podemos viver nessa prática que antes éramos assim. Antes nós queríamos realmente pagar o mal com o mal. Mas hoje que eu digo, não, tem já eu há 20 e tantos anos, você é mais. Alguns aqui, nós somos novas criaturas, e nós devemos perdoar. E aí, meus queridos, né? Decida hoje, de hoje em diante, dar um baixa nessa situação. Pois você pode perder tempo e energia ficando empurrado com alguém ou com alguma coisa. Talvez há 10 anos, talvez há 5, talvez a semana passada, eu não sei qual é o tempo. Mas decida nessa noite. Decida nessa noite dar um baixa nessa situação. Senhor, eu não posso. Mas eu quero, porque eu preciso. Né? Eu não posso, mas eu quero, porque eu preciso. Eu te convido a pensar sobre tudo que ouviu aqui nesta noite e decida perdoar o mais rápido possível. Você não sabe se você vai ter tempo para perdoar amanhã. Você não sabe se Deus vai lhe dar uma nova oportunidade. É possível que a partir desse momento que você sai daqui, você precise falar com alguém, você precise ligar para alguém, você precise visitar alguém amanhã e dizer assim, eu estou aqui. Porque eu preciso lhe pedir perdão. Rose, mas é muito difícil. Mais uma vez eu digo. Eu não estou dizendo aqui. Em nenhum momento a gente falou aqui que é fácil. Mas o
Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. O século não se consumou, até agora, 9 horas da noite do dia 10. Para mim e para você, portanto, a gente consegue. Na força do Espírito, na nossa não. Porque a nossa vontade vai querer agir com as nossas próprias forças. Não é isso? A gente sempre quer agir com as nossas próprias forças. E aí, como eu estava dizendo, que eu convido você, né, a pensar sobre tudo isso que eu vi nesta noite e decidir perdoar o mais rápido possível. Não deixe a raiva, a mágoa, apodrecer, Jesus, quase que a palavra não saiu, apodrecer seu coração, criando assim raiz de amargura que irá contaminar não só você, mas os outros que estão ao seu redor, a sua família, os seus amigos, no seio familiar, mulheres amarguradas que estão contaminando os filhos, contaminando outras pessoas que estão ao redor. Veja o que Paulo diz: seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, mais uma vez, quer dizer, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Através da sua vida você pode contaminar outras pessoas. Ao escolher perdoar, meus queridos, seu sentimento com a pessoa que te magoou não irão mudar imediatamente, como eu disse, e nem você vai esquecer. Mas creia nesta noite, que se você fizer a sua parte, Deus fará o que você não pode fazer. Faça a sua parte nessa noite. Eu lhe convido a fazer a sua parte nessa noite. Dizer assim: Senhor, eu ouvi tudo isso. E vou estar dizendo aí: eu ouvi tudo isso. Isso realmente está acontecendo comigo. Eu estou sofrendo emocionalmente. As minhas emoções já estão abaladas, que já passou para o meu corpo. Eu tenho doença nas articulações. Eu sinto sérios problemas de dor de cabeça. É possível que o seu discurso seja esse. Aí agora, exatamente nesse momento. Mas o Senhor lhe convida nessa noite. Ah, é porque eu estou muito magoada. Aconteceu isso e eu não consigo, moço, de jeito nenhum. Eu sei que você não consegue. Mais do que eu. O Senhor conhece. E Ele sabe que você não consegue sozinho. Então Ele lhe convida nessa noite a se lançar diante dEle. A se lançar diante dEle. Escolha obedecer a palavra de Deus. E ela mudará a maneira como você se sente. Guarde isso. Guarde isso, eu estou terminando. Os seus sentimentos sempre irão acompanhar as suas escolhas. Basta esperar um pouco de tempo. Eu vou voltar. Os seus sentimentos sempre irão acompanhar as suas escolhas. Basta esperar um pouco de tempo. Você não vai sair daqui com a mente, como eu disse, sem lembrar do que aconteceu. Mas você vai sair aliviado. Você vai sair curado. Para encerrar, eu gostaria de encerrar com o versículo que eu já li. Mateus 6,14. Porque não sou eu. Eu falei tudo isso aqui num contexto de a Bíblia. Não sou eu que estou falando isso. Porque não é fácil mesmo não perdoar. Não é fácil. Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. E a gente precisa disso para que a gente tenha liberdade. Que a gente possa andar com liberdade. Que a gente tenha saúde, sobretudo emocional e física. Porque muitas vezes, como eu disse, nós estamos encontrando pessoas doentes por conta da falta de perdão. Para encerrar, eu gostaria que você pensasse sobre esse versículo, Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Faça a sua parte, porque a parte do Senhor que vai fazer é Ele. A sua parte é querer. A sua parte é querer. Senhor, eu não posso, mas eu quero. Porque eu entendi nesta noite, pela tua palavra, não foi eu falando. Eu não falei de mim aqui, meus irmãos. Vocês viram? Eu citei vários textos da Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Não é o pastor que chega aqui e prega, ou outras pessoas que diz que deve perdoar. Não sou eu, você viu nitidamente. É o Senhor. É uma ordem, é uma ordenança. Nós devemos perdoar. E quando o Senhor nos diz isso, é porque Ele nos dá meios. Ele nos dá meios para que a gente perdoe. Ousadamente. Eu quero chamar você, convidar você a ficar de pé. Eu gostaria de chamar o pastor. Eu não quero que você venha aqui. E a igreja toda eu gostaria que ficasse com os olhos fechados nesse momento. Eu gostaria que você, se você sente no seu coração, se você, não é que você sente, que não é sentimento, perdão não é sentimento, não é sugestão, não é como a hipnose. Eu fiz um curso e eu tive umas aulas sobre hipnose, e hipnose é sugestão da mente, não é sugestionar a você a pedir perdão, não. É
um ato que você deve ter, porque você percebe que você está adoecendo, que essa falta de perdão tem feito com que as suas orações não sejam respondidas. Então eu convido você a ficar de pé, em um ato de quebrar o orgulho, sabe, irmãos? Porque muitas vezes nós somos tão orgulhosos, Deus falando com a gente e a gente endurecendo o nosso coração, Deus falando com a gente e a gente sem querer ouvir, e aí a gente vai cada vez mais só se definhando. Mas eu convido você nessa noite a se levantar. Se você precisa perdoar alguém ou algo na sua vida, sobretudo na sua família. Mas se você está precisando perdoar, se você decidiu nessa noite perdoar, e quer então a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para te capacitar a perdoar, fique em pé no seu lugar, o Espírito, e a gente vai orar por você. Muito bem. As pessoas que estão sentadas, ainda de olho fechado, ore comigo agora. Ore por essas pessoas que ficaram de pé. Pai querido, a tua palavra nos desafia nessa noite a decidir no nosso coração oferecer o perdão a pessoas que nos feriram. Isso pode ter sido há tanto tempo atrás, ou pode ter sido um acontecimento recente, mas a tua palavra nos diz que nós devemos perdoar. É um dever, é uma ordem do Senhor, é um mandamento do Senhor. Oh Senhor, e eu sei que quanto mais próxima a pessoa de nós que nos feriu, mais é difícil perdoar, porque maior é a ferida que é feita, Senhor. Mas tu estás aqui nessa noite. O teu Espírito Santo está aqui conosco nesta noite para nos perdoar e para nos capacitar a dar o perdão. Então, Senhor, fortalece os meus irmãos. Dá a tua graça, ó Espírito de Deus. Dá o teu poder para que, ó Deus, saiam daqui nesta noite livres. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livres da amargura. Amém. Livres da tristeza. Amém, Jesus. Livres das lembranças doloridas. Sim, Senhor. Que a falta do perdão nos traz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses irmãos que ficaram de pé, que reconheceram a necessidade do Senhor para poder perdoar. Amém. A tua graça e o teu perdão. Reconheceram o Senhor que precisam oferecer o perdão para ficarem sarados e limpos. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo visita e toca no coração de cada um agora. Amém, Senhor. E dá essa graça e esse poder do Senhor para que eles saiam daqui hoje sem esse peso. Amém. Para que saiam daqui hoje livres. Amém. Para caminhar com o Senhor. Sim, Deus. Para continuar crescendo espiritualmente. Para continuar tendo comunhão com o Senhor por meio da oração. Amém. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Pode ser.